Nesse trabalho, iremos explicar o que é a autoenergia de uma casca esférica carregada. A autoenergia de uma casca esférica carregada é a diferença de energia entre as cargas quando essas estão no infinito e quando estão distribuídas numa configuração esférica. Ou seja, é basicamente a energia que eu preciso para aproximar essas cargas que estão infinitamente separadas, ajustando-as em uma distribuição esférica. Essa energia adicionada no sistema fica armazenada nas cargas na forma de energia potencial elétrica, que pode ser calculada pela fórmula U é igual a carga vezes o potencial elétrico. Mas como podemos calcular o potencial elétrico para que assim possamos obter a energia adicionada? Antes disso, vamos observar como ficaria essa distribuição de forma 3D. Essa é a representação 3D de uma casca esférica carregada. Nela, Z é a distância do centro da esfera até o ponto P, e ele pode se localizar dentro ou fora da esfera. Já R é o raio da casca e R é a distância da superfície esférica ao ponto P. Assim, vemos que é formado um triângulo. Agora, vamos derivar essa fórmula para obtermos uma área infinitesimal da superfície esférica. E então, usaremos a lei dos cossenos para substituir o R. A fim de facilitar as contas, transformaremos dQ na densidade de cargas vezes dA. E, por fim, dA pode ser expresso em coordenadas esféricas. Agora, integraremos tudo para obtermos a fórmula do potencial elétrico na casca esférica, obtendo a seguinte fórmula. Porém, devemos tomar cuidado com a segunda raiz quadrada, cujo valor deve ser real. Agora, vamos analisar as duas situações criadas. Primeiramente, para Z maior que R. Neste caso, temos um ponto fora da esfera, e para obtermos um valor positivo, ao retirarmos a raiz, o módulo de R menos E será igual a Z menos R, obtendo a seguinte fórmula. Agora, iremos analisar a segunda situação, na qual Z menor que R. Nesse caso, temos P dentro da esfera, e agora, ao retirarmos o módulo, teremos R menos E, obtendo essa fórmula. Tendo em vista as duas fórmulas encontradas, podemos fazer a substituição da densidade superficial de carga pela seguinte fórmula. Vamos analisar, então, a visualização gráfica do potencial elétrico. Nela, podemos observar que o potencial é constante dentro da esfera e que decai à medida que o ponto P se afasta. Agora, comparando esse gráfico com o gráfico do campo elétrico, notamos a diferença entre essas grandezas, na qual o campo elétrico é nulo dentro da esfera, enquanto o potencial é máximo. Agora que é possível calcular o potencial elétrico V, seremos capazes de obter a energia adicionada ao sistema. Nós já havíamos definido a energia como sendo a diferença de energia entre a casca esférica e um ponto a uma distância infinita. Como o potencial elétrico pode ser definido como zero no ponto P a uma distância z infinita, nós teremos o ΔU igual ao potencial elétrico na casca vezes a carga, obtendo assim a desejada autoenergia. E qual a aplicação disso tudo? O estudo das cascas esféricas carregadas é útil no estudo da gravitação. Vamos estabelecer uma analogia agora. Teremos E análogo a R e o ponto P agora será uma massa m. Quando observamos as fórmulas para as cascas e as fórmulas para a gravitação, vemos que o potencial elétrico se assemelha à energia potencial gravitacional e que o campo elétrico se assemelha à força gravitacional. Para facilitar a visualização, podemos fazer a seguinte substituição. Agora vemos que a carga Q é análoga às massas, sendo K e G as constantes. Também vemos a semelhança nos gráficos. Observe que no gráfico a energia potencial gravitacional é constante dentro da esfera e depois decai, assim como no gráfico do potencial elétrico. E que a força gravitacional é nula dentro da esfera e depois é máxima na superfície, e aí decai, assim como no campo elétrico.